Tem uma releitura. Ah, estou vendo aqui no cantinho, que bom. É uma releitura, essa é uma encomenda que eu fiz para uma amiga que vem pegar hoje, uma releitura de Duchamp. Que legal, amor. Tá linda, Malu. Linda mesmo. E aqui com um quadro que a gente fez a Semana da Criatividade no último... Eu gostei muito desse quadro. Eu gosto desse estilo. É, o estilo que você fez no curso, né? Ou ainda está fazendo, não é verdade? Malu, me diz uma coisa. Na sua vida, onde foi que você viu ou ouviu falar na pintura pela primeira vez? Quando foi que você disse, isso aqui é bom, eu quero fazer isso aqui? É que toda a minha vida, eu sou professora universitária, né? Acabei de me aposentar. Mas sempre em paralelo com os meus estudos, com mestrado, doutorado, eu sempre tive uma atividade em paralelo ligada às artes, ou artesanato ou artes mesmo. Eu fiz muito tempo de cerâmica e eu estava sentindo a necessidade de saber desenhar, de aprender a desenhar. Daí eu fui aqui no Museu Alfredo Anderson, eu sou de Curitiba, né? No Museu Alfredo Anderson e fiquei 6 meses em 2019 aprendendo a desenhar, mas com foco na cerâmica. Só que do lado tinha os ateliês de pintura e eu comecei a observar e comecei a me encantar com a pintura. E daí eu quis começar, em agosto de 2019, eu comecei a fazer aula de pintura e me apaixonei, né? Daí não parei mais. Como eu já sou pesquisadora nata, eu comecei a me desenvolver, comecei a estudar, e cada vez eu queria saber mais e conhecer o mundo das artes, conhecer quem são os grandes artistas, conhecer a história da arte também. E comecei a assistir as lives, fazer curso, me inscrevi no seu curso também de abstrato e fui me encantando. E isso veio a calhar porque me ajudou muito com a pandemia, né? Foi uma válvula de escape, foi uma maneira de me manter, digamos assim, sã, né? Porque não é fácil ficar em casa fechada sem poder sair. E a arte, a pintura me ajudou muito nesse ponto, né? Manteve minha sanidade mental. Foi muito importante. Porque pelo menos eu tinha um objetivo, sim, eu tinha um objetivo, tinha o que fazer. Porque meus filhos casaram, só tá eu e meu marido, aquela síndrome do ninho vazio, então ajudou nesse ponto também. Foi tudo um conjunto aí, né? E acabou me ajudando muito. A pintura em si, para mim, é assim, é o meu momento que eu entro em comunhão comigo, que é como se fosse uma meditação, porque eu fico no meu espaço, com a minha música, com os meus pincéis, minhas tintas e viajo. Então é muito bom, para mim está sendo excelente. E quero cada dia aprender mais, né? Continuar. Sim, então é recente essa sua aventura, 2019. É muito recente. É recente. E esse desejo só surgiu agora? Ou você já tinha o desejo de pintar? Ou foi uma coisa assim que deu aquele estalo? Assim, além de... Quando eu tinha acho que 17, 18 anos, eu tive um pintor russo muito bom que me ensinava em casa. Mas assim, pintei com ele acho que menos de um ano. E depois nunca mais peguei em pincel, em tinta. Uma coisa que ficou lá no meu fundo, lá da minha memória, né? Uma vontade de um dia, quem sabe, voltar. E comecei a me dedicar a outras coisas e acabei deixando a pintura. E agora acho que tudo tem seu momento, né? Daí, quando eu voltei... Na realidade, eu queria fazer aquarela, mas eu acabei não me identificando muito com a aquarela. Acabei gostando mais de pintar acrílica e agora, recentemente, eu comecei a estudar com óleo, tinta óleo. Mas eu cheguei à conclusão que eu prefiro aquarela. Porque eu sou muito rápida. Sim. Até mesmo não sem ter muita experiência, eu sou muito rápida para fazer as pinceladas, né? Então, a acrílica, ela acompanha meu ritmo. Essa rapidez, Malu, ela é muito devida também àquela vontade de a gente querer ver o resultado logo. Eu sou meio imediatista. Você fica ansiosa para ver, não, eu quero terminar isso hoje, eu quero concluir essa obra hoje, eu estou muito curiosa para ver como vai. Isso, de certa forma, é saudável porque é da personalidade da gente, né? Mas, de certa forma, isso atrapalha um pouco no seu aprendizado. Porque a pintura também é um exercício de paciência. Né? Verdade, eu já percebi isso. Não é? Você vai descobrir isso com o tempo, que a pintura também é um exercício de paciência. Ajuda na reflexão. Isso, sem dúvida nenhuma. Muito bom. E quando você terminou seus primeiros quadros,
a sensação de ver uma obra pronta, porque a gente nunca sabe o que vai sair exatamente quando a gente começa a pintar, né? Me fale um pouco da relação que você teve com dizer, fui eu que fiz isso aqui, alguma coisa nesse sentido. Os primeiros, assim, eu sentia que podia melhorar, mas eu não sabia onde, não sabia como, porque assim, eu fiz 6 meses de aula presencial e já veio a pandemia, já tive que parar e me virar por conta, né? Então, eu sou muito crítica comigo mesma. Então, eu sempre olhava os meus quadros e sabia que eu podia melhorar, que podia fazer melhor, né? E é por isso que eu tenho estudado muito, tenho me dedicado. Agora eu estou na fase do impressionismo, estudando Monet, estudando Renoir. Está na melhor fase você agora. Eu estou amando o Eu sou impressionismo. apaixonado pelo impressionismo. Até fiz algumas coisas. Aqui, deixa eu ver. Me mostra aí. Algumas coisinhas assim para Monet. nessa madeirinha, sabe? Para estudo mesmo. Em MDF. Muito legal. O jardim aí, né, da casa dele, na área onde ele pintava. Né? Em Giverny, né? No interior da França, exato. Eu não conheço lá, quero conhecer. Eu também, eu pretendo ir, ainda não fui, me programei umas 2 vezes já, mas não tive condições de ir. Agora, assim, eu conheço vários museus da Europa e tal, mas tem um que me impressionou muito, que eu não esqueço e gostaria de voltar, sabe aonde? O Brenan, em Recife. Volta! Apaixonada por aquele museu. Eu também. Eu já tive lá. Muito lindo. Eu gostei muito de Recife. Recife, a gente respira arte nas ruas, né? Eu fiquei encantada com a arte popular, com as esculturas no meio da rua. Nossa, eu achei aquilo tão fantástico. Uma cidade muito de Recife, né? Em termos de arte. Pernambuco é muito ativo. Inclusive, ele está entre os 4 ou 5 estados brasileiros que têm mais atividades artísticas. Vamos esquecer o Covid, né? Que acabou com tudo por enquanto. Mas Pernambuco é muito, muito vivo em termos de cultura. Muito rico em arte, né? Pernambuco e a de Salvador, né? São Salvador também. É verdade. Gosto muito. Quando você já teve a oportunidade de terminar um quadro que você gostou muito e presenteou? Qual foi a sensação de você presentear um quadro seu a uma pessoa que você gosta, uma pessoa que admira o teu trabalho? É muito bom. É muito bom. Esses dias eu dei um quadro para um sobrinho, uma sobrinha. Era um quadro simples, de violetas. Mas eles gostaram tanto, aquilo foi assim, um carinho tão grande, eles ficaram tão encantados, que parecia que eu estava dando assim, uma grande obra de arte para eles. Fiquei assim emocionada, foi muito bacana. É gostoso, porque eu sempre gostei de presentear com coisas feitas por mim. Sim. E eu dou muito valor a isso. Eu sempre fiz muito artesanato, né? Patchwork, outros artesanatos. Mas quadro, ele tem um outro valor, né? É uma outra dimensão. Então, eu gosto muito. Acho bem legal. É uma forma de dar um pedacinho de mim também para o outro. É um carinho, né? Não é como passar numa loja, passar o cartão e levar um... Não. Eu acho diferente. Eu acho que o valor é muito maior, né? Tá um pedacinho de você ali naquela obra, né? Isso. Uma dedicação. Uma coisa que naquela obra. Horas para fazer. Às vezes dias para fazer. Dias. Aquela pessoa, na verdade. Sim. A pessoa gostou muito, eu vou dar de presente e tal. É especial, né? Tão especial quanto produzir a obra, né, Malu? É verdade. Como essa obra aqui atrás, que é uma inspiração do Duchamp, eu tive que estudar Duchamp, tive que estudar Cézanne, eu tive que comprar livro, eu tive que ler, eu tive que me inspirar para entender Matisse, para poder fazer alguma releitura que tivesse a ver com o estilo dele. Então, isso foi um aprendizado muito grande. Uma coisa leva a outra, né? Não é simplesmente copiar. Eu não copiei, eu refiz. Fiz uma releitura dele. Releitura. Então, eu acho que é aí que a gente aprende, que a gente se desenvolve. Então, é muito rico isso, né? Fora que estou entrando na terceira, já estou na terceira idade, né? E dizem que é importante estimular o cérebro. Eu entro esse ano eu faço 60, você o sexo Eu já fiz, então eu estou naquela fase que tem que aprender uma língua, tem que aprender alguma coisa nova. Tem que plantar uma árvore, tem que fazer tudo isso, né? Tem que estimular o cérebro, não dá para parar. É verdade. A gente está vendo que os problemas seríssimos estão surgindo
por causa dessa coisa de você estimular o cérebro, né? E a pintura, ela puxa pelo lado direito do cérebro, né? É o lado da emoção, você lado deve... da emoção, verdade. Aquela coisa de você estimular esse lado, que é um lado pouco estimulado. A gente trabalha com emoção, né? O cérebro ele é preguiçoso do lado direito. A não ser quando você vê uma música, quando você vai ver um filme que você realmente está gostando, então você estimula o lado direito do cérebro. E pintar é onde você mais estimula esse lado direito. É quando você verdade. Atividade artística, né? Seja pintura, escultura, artesanato, qualquer coisa onde você esteja criando. Então, é fantástico, né? Existe até uma obra, né? Pintando com o lado direito desenhando com o lado direito do cérebro. Não sei se você já viu alguma obra, né? Já ouvi falar. Bem claro a importância da gente estimular o cérebro e ajudar com certeza a nossa memória a render um pouco mais, né? Para a gente não sair esquecendo o nome, esquecendo da família, dos amigos, porque a gente está vendo isso no nosso dia. Eu tenho muitos alunos, Malu, e muitas alunas que eu tenho, elas são acima de 75 anos. E umas que têm Alzheimer, mas continuam pintando, sabe? A gente estimula até as últimas. Eu tenho uma que já está com Alzheimer há mais de 10 anos. E continua pintando. Exato. Ela tem dificuldade de se expressar, ela esquece as coisas em menos de 1 minuto, mas pintando, ela ainda tem um resultado muito próximo de que quando ela começou. Que fantástico! O cérebro funciona diferente dos dois lados. Eu não sabia disso. Porque quando se estimula a música para as pessoas que têm Alzheimer, parece que eles escutam, eles cantam, entendeu? Parece que o cérebro se renova naquele momento. Mas é para trabalhar de um lado novo dele. Sim. Eu acredito que seja isso. Eu não sou especialista, né? Mas eu convivo com pessoas que têm esses problemas e a gente vai aprendendo um pouco sobre isso também, né? Até porque isso vai ser também na nossa família, né, amigo? Conhecer um pouco sobre isso, né? Isso. É isso aí. E diga, esse quadro que você fez é do Chan, né? É o mais recente? Que eu fiz foi o último, foi essa semana que eu terminei. Eu estou vendo que tem figuras humanas, são 2 figuras representando. Então, né? é figurativo, né? Ela é bem alongada. Figuras retilíneas, né? Compridas. Bem compridas. Eu até ainda dei um pouquinho de forma, porque no original ele não tem nem forma, é bem retilínea mesmo, né? Foi um desafio. Eu tenho muita dificuldade em fazer figura humana. Eu gostaria até de aprender. Quando eu fiz o curso de desenho, era uma coisa que não me interessava, eu não me dediquei, não dei importância. Hoje eu vejo que ela é importante, que é bom saber fazer figura humana, e que é a sua especialidade. Sou apaixonada pelas suas mulheres, aquelas negras maravilhosas, lindas, lindas, lindas. Nossa, aquelas pinturas são incríveis. Aquela eu gostaria de aprender. Comecei muito cedo. Podia lançar um curso dessas mulheres. Porque isso só com essas mulheres negras. Sim, sim, é um curso mais avançado, não é? Seria mais avançado. A gente primeiro precisa trabalhar a base com os alunos, tanto que o curso que você adquiriu nosso, agradecer a você mais uma vez, ele é o começo de tudo, né? É onde você começa a soltar a sua criatividade. É onde você começa... Esse curso ele foi feito, Malu, mas para o aluno perder o medo. Bloqueia o artista plástico no início, é o medo. E ele se sente responsável de ter que fazer uma coisa que agrade. Isso bloqueia. E quando bloqueia, minha amiga, não sai nada. Quantas vezes fica em frente da tela ali olhando e não consegue fazer nada? Porque está assustado. Qual é o ideal? Ainda mais nos dias como hoje. É você jogar a tinta com vontade mesmo e ver o que é que aparece ali, entendeu? Começar a brincar com as cores, que eu estava até... Essa semana eu fiz um comentário no Instagram em relação a isso. Esse processo que a gente está vivendo agora está muito difícil. E a arteterapia, a arte criativa, Malu, ela tem se apresentado de uma forma muito positiva, porque você fica em casa de bobeira ali. Tudo bem, você assiste um filme, você escuta uma música, mas tem hora que você não vai querer fazer isso. Né? Cansa também. E a pintura, que é o seu caso, que é o nosso caso. Né? Somos privilegiados porque pintamos. Podem ter certeza disso. Porque nesse momento as pessoas estão sofrendo muito. E eles verdade. E não encontram. Entendeu? Não tem Muitas vezes a pessoa diz, mas eu não gosto de pintar. Não é questão de gostar ou não, é você procurar uma atividade que lhe distraia, não é? Lhe dê prazer. Tempo que está ocioso, não é, Malu? A gente fica em casa, às vezes, sem ter o que fazer. Isso aí, tem um ditado que diz que cabeça vazia é a oficina do
do capeta, né? É bem isso. Porque é verdade isso, né? Quando a gente Daí, quando a gente não tem o que fazer, começa a ficar doente, né? A inventar doenças. É verdade. Você teve alguma experiência na sua atividade profissional, onde tenha tido contatos com pessoas que precisaram de algum tipo de atividade artística, assim, que você pode ter ajudado? Alguma história que você conhece, alguma coisa? Sim, eu montei um grupo aqui na minha igreja de senhoras, até para geração de renda e para aprendizado. Eram senhoras com câncer, pessoas doentes, muito doentes, e senhoras que nunca trabalharam fora. E daí nós começamos a trabalhar com técnicas de patchwork, eu não sei se você sabe o que é, são aplicações de tecidos, a gente borda, e com tricô, crochê, com a finalidade de doar para instituição de caridade. Até hoje eu recebo mensagens delas, elas me mandam, que daí o grupo com a pandemia teve que ser dissolvido, né? Mas até hoje eu tenho recebido fotos delas, olha que você me ensinou, olha que legal, olha que eu aprendi. Então isso é tão bom, é tão gostoso que eu percebo que surtiu, foi uma coisa muito pequenininha, mas que deu um resultado. Isso foi bem bacana, foi um marco, assim, uma experiência bacana que eu tive, né? Estar ajudando alguém com um pouquinho que eu sabia. Então, foi bem bacana essa experiência. Foi pouquinho para você, para É. ela, representou muito. Eu posso falar isso Não... por experiência própria, né? Tomara. Ajudando, ensinando. A gente acha que não está fazendo muita coisa, sabe? Está dividindo ali, mas às vezes as pessoas ficam eternamente gratas. E esse é um momento muito especial na vida da gente que trabalha com arte e que pode dividir, né? O maior prazer que eu tenho. Agora, eu sofri muito nessa pandemia, porque o meu ateliê aqui em Recife está fechado desde o início do ano passado. E agora eu recebi o convite aqui de uma escola local aqui de Recife para ensinar. Uma escola Legal. de arte, sabe? É um espaço belíssimo. Eu fiquei muito feliz, porque a pessoa soube que eu fechei o ateliê e me fez esse convite. E eu estou Olha que legal. em contato com as minhas alunas para levá-las de volta para esse ateliê, porque elas estão passando por momentos muito difíceis. Eu tenho contato com todas, sabe? E muitas não pintam sozinhas. Existe uma codependência do aluno com o professor. Curioso. Sabe? Não é? Eu estimulo muito o aluno a pintar sozinho. A minha vida está estimulando eles. Olha, pinta em casa. Professor, mas eu não sei. Eu falo, pinte sem saber. Você vai aprender errando. Ah, mas eu não vou estragar uma tela. Você não vai estragar uma tela. Você está ganhando com aquilo, porque você está construindo. Né? É difícil você convencer as pessoas. E a escola, ela gera uma certa dependência, sabe, Malu? A escola de arte, para quem está começando, naturalmente. Né? Porque quem quer começar por cima já. Eu tenho a história de uma aluna que começou a estudar comigo aqui, ela já queria começar pintando retrato. Nossa, é a coisa mais difícil que tem. Aliás, ela trouxe fotos de filhos e sobrinhos que disse que ia pintar tudo. Eu digo, olha, se você for um fenômeno mesmo da pintura e não sabe, talvez você consiga. Né? Porque às vezes aparece uma criança prodígio assim que pinta uma coisa que a gente fica, não é? Se não for... quis saber de pintar fruta, natureza morta antes. Exato, não, tem que começar desenhando, né? Fazendo desenhos básicos, desenhos simples. O desenho é muito importante. Tem artistas que dizem que não precisa saber desenhar. Precisa sim. Saber desenhar é importantíssimo, ajuda muito na pintura. Ter noção de perspectiva, de profundidade, espaço negativo, toda essa teoria que está em volta, eu acho super importante. Tudo é um conjunto, né? Então, a gente tem que estudar mesmo. A pintura exige estudo, não é só pegar pincel e jogar a tinta na tela, né? Eu já joguei muita tinta branca em tela, já estraguei muita tela, mas, por sorte, tem como recuperar, né? Eu jogo uma tinta branca e começo de novo. E se ficar muito grossa a tela, você pode jogar massa acrílica, né? E pintar por cima. Exato. E faz um texturizado. Faz um texturizado, né? Inclusive, hoje eu fiz uma postagem hoje, Malu, falando sobre arte abstrata, né? E botei esse quadro aqui no Instagram, falando que muita gente pensa que arte abstrata é jogar tinta na tela. Isso as pessoas que não têm informações, né? Porque a maioria não tem informações sobre arte como você tem, como você colocou tão bem agora, da necessidade de você aprender a desenhar, né? Ou pelo menos conhecer alguma coisa do desenho. Sim, tem que ter a noção. Então, eu mostrei que o abstrato, além de você jogar tinta na tela, ele pode ser estudado. Como a gente está fazendo, o curso que você fez
o de abstrato texturizado geométrico, ele requer técnica. Ele não é muita. difícil, né? Muito. Ele é um curso gostoso de fazer. Você vai criar suas telas ali. Sim. Você vai criar suas cores ali, vai criar principalmente suas texturas, não é verdade? Mas é um curso gostoso de fazer, mas exige uma certa disciplina. E é abstrato. E tem que estudar as cores também, né? O disco cromático não é só chegar jogando qualquer cor que eu acho bonita, né? Ah, sim, sem dúvida. É importante também conhecer as cores. É importante esse equilíbrio dos tons, né? Mesmo na pintura abstrata. Aí eu mostrei que o abstrato pode ser comportado, né? O abstrato pode ser uma pintura comportada, planejada, estudada, mas sem muito estresse. Porque quem pinta abstrato não quer ter trabalho, entre aspas, né? Não, eu quero fazer abstrato porque é fácil. Não é fácil. Você tinha um professor que me dizia, o primeiro que eu tive lá no Museu Cervantes, ele dizia assim, ele já tinha 30 e poucos anos de pintura, e ele sempre dizia assim, a coisa mais difícil que tem é fazer o abstrato. E eu discordei dele depois, quando eu vinha fazer, por isso que eu me inscrevi no seu curso. Porque eu queria fazer abstrato e nunca conseguia, não conseguia. Daí, quando eu vi a sua aula, eu achei interessante. Falei, olha, vou fazer. E daí, realmente, daí eu consegui com a técnica, né? Mas precisava da técnica e eu não conhecia a técnica. Por isso que é importante. Então, abstrato, como ele dizia, você só consegue fazer depois que você domina a técnica. Se você não tiver o domínio dessa técnica, você não faz. E é verdade, não é só jogar tinta de qualquer forma numa tela. Né? Tem que ter algum significado, tem que dizer alguma coisa, tem que ter uma composição, né? Um jogo de cores, de desenhos, enfim. Tem que ter algum significado, né? Então, é difícil, é muito difícil. Então, não é assim fácil, não, de... Costumo dizer que existem artistas, Malu, equivocados, que começaram pintando só abstrato, entendeu? E, de certa forma, ficaram conhecidos. Veja como a arte é complexa. Eu conheço mais de um artista que começou pintando só abstrato. Ele não começou no figurativo, que é o correto, o estudo, desenho, pintura, tudo, luz, sombra, perspectiva, tudo isso tem que ser trabalhado, não é verdade? Mesmo que você faça isso, e não leva pouco tempo para você aprender, leva anos para você dominar. Anos. Não é? Então, você primeiro tem que construir, dominar a construção e depois abstraí-la. Tem que abstrair, por isso que vem a palavra abstrato. O abstrato vem de abstração. Você tem que desmanchar o que você fez. Mas para você desmanchar, você precisa fazer, precisa construir primeiro. E tem gente construindo sem nunca ter feito. Brinco, falo com pessoas assim como você, que a gente tem mais, assim, que tem mais interação com arte, que a gente fala praticamente a mesma linguagem em termos de pintura, né? Entendeu? Falo que esse artista, ele está equivocado. Ou ele está equivocado ou ele é preguiçoso. Ele se acomodou numa pintura fácil, em que pessoas acham bonita. Aí ele faz, que quadro lindo. Mas quem está dizendo que o quadro é lindo não entende de arte. Não entende. E a técnica que tem que ser utilizada para aquilo. E ele, como é um artista que se acha artista, eu não considero artista, o artista que começa no final, porque o abstrato, Malu, é a última fase da carreira do artista. Concordo. Não é verdade? Bem não é que isso. ele fazendo abstratos. Ele volta a fazer o figurativo, ou seja, é a última fase da carreira dele, é ele aprender a abstrair. Você tem eu tenho 45 anos de profissão, né? Eu comecei muito novo na pintura. E dos 45, Malu, eu só comecei a abstrair, veja que coisa, há 8 anos atrás. Com 38 anos de pintura, eu ousei abstrair o meu trabalho. Mas também quando eu comecei, eu produzi em 2 anos mais de 200 telas. Nossa! Inclusive, eu tenho 100 e poucas ainda, porque não é fácil você vender 200 quadros. Né? Essa que é a dificuldade. É isso que às vezes me desanima. Por que eu comecei a trabalhar com essas madeirinhas aqui para estudar? Eu estava gastando muito dinheiro em tela, eu já não tinha mais onde pôr tela e não tem onde vender, né? Ainda mais agora com essa crise. Ninguém tem dinheiro para investir em arte. Eu não conheço nenhum galerista, nada. Então, eu disse, eu vou começar a estudar e a hora que eu tiver, que as coisas melhorarem, vou tentar, depois que eu já estiver mais firme, pintando melhor, tal, vou tentar ver se eu consigo entrar em alguma galeria de arte, né, para poder vender, porque não precisa ter retorno também, né? Esse
gente está vivendo, a gente vamos aproveitar para aprender bastante, né? Outra coisa negativa traz um lado positivo. Você está em casa presa, de certa forma, claro. Você pode sair de máscara, tudo. Mas você se sente presa porque você fica com medo de estar se expondo. Sim. Né? Então você aproveita para quê? Para aprender o máximo. Mas quem é que pensa assim, Malu? São poucas pessoas que pensam assim. Em aproveitar o tempo para crescer. A maioria está aproveitando. É o que eu tenho tentado fazer. Não é isso? E o que você está fazendo com as telas pequenas é o correto. Quando você compra uma folha de eucatex grande e corta ela em pequenos quadradinhos e dá base com tinta branca, não é? Pode ser um coralite acetinado, pode ser uma tinta à base de cola, essa base que se usa para a tela, aí você vai fazer o quê? Exercícios. Sim. Você não pode se preocupar em vender essas pequenas telas. Você tem não. em que ela vai te trazer o que você precisa, que é o seu aprendizado. Né? A venda é consequência do que você vai produzir em médio e longo prazo. Sim. Né? E é comum, veja bem, eu digo isso porque é comum os alunos começarem, quando entram na escola, Malu, aí já diz assim, professor, eu quero começar fazendo uma tela de 1 metro. E essa tela eu quero de 1 metro porque vai dar certinho em cima do meu sofá. Olha, eu escuto tanta coisa. Eu aprendi a escutar e não responder, entendeu? Porque se eu responder, talvez ele não goste do que eu não volta mais. Não é? Aí a vontade de falar é o seguinte, você veio aprender a pintar ou você está pensando em decorar o seu apartamento? Que eu recomendaria você entrar numa galeria e adquirir algumas obras. Não é verdade? Mais fácil. Aí a pessoa já começa pintando, porque diz, não, eu vou pagar X do curso, eu vou gastar X com material, então eu quero retorno, eu quero ter lucro com isso. Ele não entende, ou ela, que o lucro está aqui, no que você vai aprender. Até que a pessoa alcance isso, aí é quando eu digo, hoje eu tenho a sapiência de 30, eu tenho o quê? 27 anos ensinando, hoje eu já sei como lidar com isso. Né? Eu já sei como chegar nesse aluno sem ter que machucá-lo e explicar que não é bem assim. Porque ele chega com desejo de pintar, mas ele está equivocado, ele não conhece. Então, você tem que mostrar o passo a passo. Se interessar, ótimo. Se não, paciência, né? Não fica na escola, não é? Se chegou na escola achando que ia sair com 10 quadros lindos e maravilhosos, feitos em 1 ano, para a casa inteira, não é bem assim. A não ser que seja um talento precoce, como a gente falou agora há pouco, que maravilhosos. Aí não tenha sido revelado. Nem precisava. Não, mas não é fácil. Tudo requer esforço, requer muito estudo, disciplina, paciência, né? Então, nesse ano, os cursos online têm me ajudado muito. Eu aprendo muito com as lives, com os cursos online, com aqueles vídeos do YouTube. São muito interessantes. Eu tenho aprendido muito, tenho estudado muito, tenho observado muito. E pretendo continuar, né? Fiz também um estudo de Tarsila do Amaral. Aqui, deixa eu te mostrar. Até pus no meu Instagram. Ó. Linda a releitura. Linda. Ela tem mas é linda. É uma tentativa de aprender várias técnicas, né? Tem que fazer isso. Você tem que trabalhar um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Mas que o abstrato é difícil, é o mais difícil de todos. Porque o abstrato, Malu, ele é simplesmente você botar uma tela em branco na sua frente e jogar nela tudo que está na tua cabeça. Você não tem apoio, você não tem um suporte, né? Você não tem um suporte para fazer o abstrato. Mesmo o curso que eu fiz para vocês, ele também não tem muito suporte. Claro, eu estou ensinando passo a passo, tudo mais, mas depois, para você trabalhar sozinha, você vai criar as linhas, você vai desenvolver as texturas, não é verdade? Você vai criar desenhos novos. Você vê que muitas colegas suas no curso já estão fazendo figurativos com essa técnica, nesse estilo aqui. Esse estilo é muito legal. Eu estou muito surpreso, sabe? Quando eu fiz o curso, eu não sabia o que ia acontecer. Mas o que tem acontecido tem me deixado muito satisfeito. Porque eu estou alcançando um nível que já seria para um curso mais avançado. Algumas estão chegando lá. E nem sabem que estão chegando. Mas já ensinaram a técnica, né? A aplicação da massa, o desenho que você faz, textura, né? Isso. Se você já domina isso, o que é que você pode fazer? Começar a criar suas próprias texturas. Não esqueça de, entre uma pintura e outra sua, Malu, você brincar um pouco com a massa acrílica, entendeu? Tentar criar alguma coisa, mesmo que você não se sinta satisfeita com o que vai surgir naquela hora, mas eu tenho certeza que aquilo ali vai abrir um pequeno caminho para você continuar
e lá na frente já desenvolver um trabalho mais interessante. Sim. Texturizado, que eu recomendo porque eu tenho visto resultados, sabe? Uhum. Os alunos que fazem o curso, eles nunca pintaram. Nunca pintaram. A maioria nunca pegou no pincel. Que essa é a nossa promessa, né? Sim. Você começar a criar mesmo antes de começar a aprender. Aí o aluno faz, pô, esse professor está tirando onda com a minha cara. Como é que eu vou criar se eu nunca pintei? Aí a gente lança o desafio. Eu me assustei um pouco, mas na prática isso funciona. Nesse tipo de trabalho, Malu. Tá? Não no trabalho que é o acadêmico, que a gente tem que começar o desenho, começar a fazer a estrutura de rosto, de corpo e tudo mais que você precisa aprender, né? Mas nesse aí, o objetivo dele é somente encorajar você a pintar, não ter medo de fazer. Não ter medo. Você vai fazer o seu figurativo com muito mais segurança e sem medo de errar. E se errar, paciência, vou fazer de novo. Passa tinta branca e vai de novo. Exato. Cobre a tela para aproveitar, né? Claro, nada é perdido. A pintura é isso. Me diga, a gente já está 1 ano nesse processo de isolamento, né? Uhum. E eu tenho visto, Malu, de verdade, o sofrimento das pessoas. Tenho visto. Tenho tentado ajudar as que pretendem e gostam de arte, não só falando da pintura, mas falando de outras atividades também artesanais que podem ajudar e muito nessa hora. Sim. As pessoas não acreditam que isso pode ajudar. Mas eu estou criada para fazer isso. E a arte é terapia, né? Exato. A cromoterapia também, né, que é através das cores. Também. O fascínio que é trabalhar com as cores, a gente sabe disso. Importante. É isso, né, Malu? Quando a gente Sim. misturar as cores. Como é que você consegue aí? Como é que está seu controle na mistura das cores? Olha, eu penei bastante, porque eu era daquelas assim, eu não tive boa orientação no começo, me pediram para comprar um monte de tinta. Comprei tinta de tudo quanto é cor, uns 40 tubos de tinta. Depois que eu comecei a estudar, eu percebi que eu só precisava de 5. 5 tubos eu daria conta de tudo. Somente. Sabe? Então, eu aprendi na marra, misturando, assistindo as lives, assistindo os cursos, daí eu fui aprendendo. Agora eu sei que eu não preciso de um monte de tinta, que com 5, 6 tubos eu dou conta de fazer a cor que eu quiser. Então agora eu estou começando a fazer as minhas misturas, fazendo as minhas cores, estou me desenvolvendo nesse lado. Comprei vários livros, estou lendo sobre isso, sobre a origem dos pigmentos, né? Como eu posso trabalhar com esses pigmentos. Então, eu estou achando bem interessante. Está sendo um outro aprendizado também, né? Então, você vê, não é só pegar um pincel, uma tinta e jogar, né, numa tela. Tem todo um estudo por trás disso, né? De como chegar naquela cor, como passa a luz, a questão da luz. Por que eu peguei a Tarsila? A Tarsila, são cores sólidas, né? Diferente, ela não trabalha com sombra quase. É outro estilo que me encantou também. Eu tenho muita dificuldade de fazer as sombras. Então, eu tenho estudado a questão das sombras, como trabalhar com sombra. E essa é uma das grandes dificuldades que eu tenho. É fazer Onde você sombra. tem que trabalhar com mais afinco, né? Tenho que estudar mais isso. As cores de Tarsila são chapadas, né? Chapadas, sólidas, né? Cores sólidas. Você não vê o esfumaçado dos tons. Não tem. Se ele for claro, ele vai até o fim. Claro, se ele for escuro, ele vai até o final. Em alguns casos, as obras dela, Malu, ela fez o esfumaçado básico, simples, que seria assim, por exemplo, o claro, e ele vai ficando um pouquinho escuro embaixo. Mas uma coisa primária, né? Tanto que o trabalho dela é primitivista, né? A Tarsila tem uma pintura primitiva até, né? Uma pintura, você olha, que lembra alguma coisa de criança, né? Bem isso, remete. Você se infância com a pintura de Tarsila. Agora você pega um Monet com toda a luz, com os jardins, né? É outro estilo, completamente diferente. Até o Sorolla, o branco do Sorolla, eu sou apaixonada por Sorolla. Aquele branco dele que é branco, mas não é branco, ele é cheio de cores, de luz, né? Tem muita luz no branco. Sombras, né? É uma luz com sombras, né? O branco, quando ele é trabalhado. É fantástico. Para estudo, o Sorolla é fantástico. Em relação a tintas, Malu, eu lembro que quando o aluno chega, ele acha que vai pintar com 40 cores, como você comprou. É absurdo. Meu aluno ele tem que trabalhar com 5, que são as cores Sim. amarelo, azul, vermelho, e as auxiliares, que é o branco e o preto.
Só, não precisa mais nada. As pessoas não acreditam que com 5 cores você consegue fazer quase todas elas. Eu não Sim. digo porque é impossível fazer todas com 5. Mas você faz o que você precisa. Sim. Desenvolve qualquer estilo com 5 cores. Pode ser o abstrato, pode ser o figurativo, pode ser uma pintura acadêmica, clássica, uma pintura sacra, qualquer coisa que você queira fazer. Menos que exija a cor dourada, né? Porque o dourado é uma cópia e pronta que você já pinta de uma forma diferente, acrescentando nas cores personagens. Mas os alunos se assustam quando eu digo só são 5 cores. O que é interessante é que quando eu comecei a ensinar, eu ensinava em lojas. Depois é que eu passei para o meu ateliê particular. E estou voltando para lojas de novo, porque o ateliê teve que fechar e eu fui convidado, me senti lisonjeado e eu não consigo ficar longe dos alunos presenciais. É muito legal o curso online. Essa interação da gente aqui só está sendo possível porque você se matriculou no nosso curso, né? E eu, mais uma vez, agradeço a confiança que você teve e tenho certeza que os resultados lhe agradaram, entendeu? Mas quando você faz o curso numa escola particular, a loja quer que você recomende 50 cores para o aluno, porque ela vende material. Ela vende. O interesse comercial ele existe em qualquer estabelecimento, maluco. Seja o comerciante honesto ou não, ele quer vender. Quer vender. Então, eu já disse à escola que eu estou voltando agora que eu só vou recomendar as cores primárias. Eu digo, olha, você vai contar com comissão de espaço, vai contar com vendas de pincéis, mas em relação a tintas, as vendas não vão ser enormes, não, porque eu só vou recomendar aos meus alunos as 5 cores primárias. Você não recomenda essas... Aí ela mostrou 60 diferentes. Eu disse, essas 60 feitas com 5, não é, Malu? Economia. Verdade. Aprendizado para você e para quem começa com as cores primárias. Porque você é obrigado a misturá-las. Se você não misturar, você não vai ter a cor que você deseja. E é aí que a gente aprende. Exato. É isso mesmo. E é aí que a gente aprende. É isso mesmo, que maravilha. Eu sofri muito de comprar cor. Foi muito sofrido comprar tinta pronta. Porque daí os artistas diziam, não, faça essas misturas e tal, e eu já tinha pronto, eu não sabia qual era, a que cor ele estava se referindo. Então, eu achei mais difícil ter uma variedade de tintas do que se eu tivesse só 5, seria mais fácil. Curioso isso, né? Curioso, e o mais impressionante é que você, usando as cores puras, quando você compra ela pronta, nunca é como a cor que você mistura. Não tem personalidade. Elas sempre parecem cores artificiais. É. Entendeu? Se você compra o verde, o azul, o lilás, o magenta, ou vai comprando tudo, carmim, parece cores artificiais quando usadas puras. É. Não consigo usar uma cor pura, Malu. A única cor que eu uso pura é o branco. Se precisar, é claro. Mas mesmo no branco, a gente precisa trabalhar alguma sombra. Sim. Entendeu? Ele é colocado na tela puro, mas sobre ele a gente precisa trabalhar algumas nuances de luz e sombra. Entendeu? E o preto, professor, e o preto? O preto não existe. Existe a cor escura. Você pode misturar um vermelho com um verde e ter uma cor quase preta. É. Verdade? Como é que você consegue nas cores primárias a cor escura? Com azul e com vermelho. Sim. Quando mistura os dois, a cor já escurece. Não fica totalmente preta, mas fica sombra. Sim. Você não necessariamente... E o preto, ele é muito... Sabe, ele agride muito. Agride, né? Ele agride muito, sabe? A não ser que seja um estilo abstrato próprio já de que você está habituado a usar o preto puro. Mas na pintura clássica, quando você joga um preto puro, ele vai desviar a sua atenção. Entendeu? Ele não vai agradar a visão. Ele rouba, né? Rouba a cena. Rouba a cena, exatamente. Que papo legal, hein? Que bom, olha. Que bom. Eu acho que o benefício maior de estar metido nesses cursos online agora, que não era a minha praia, né? Eu passei a vida inteira trabalhando no meu ateliê. Eu não tinha, para você ter uma ideia, esse aparelhozinho aqui, eu só vim ter um há 3 anos. Sério? Eu não queria celular. Eu vivia no mundo da arte, eu vivia pintando, eu não queria saber de tecnologia. Isso é um equívoco gravíssimo. Mas é natural que você pense assim, porque quem pinta, como eu, há 40 e poucos anos, parece que você vive um pouco no passado, sabe? E você não quer sair dele. Entende? Essa mudança. Quando surgiu a arte gráfica, eu disse, lá vem esse pessoal querer roubar a arte da gente, que é uma arte genuína, intuitiva, que você tem que trazer do fundo do teu cérebro, da tua criatividade. Lá vem essa coisa que o celular ajuda a fazer, né?
O celular hoje faz tudo. Transforma seu rosto. É impressionante o que o celular pode fazer na vida da É gente. verdade. Eu admiro tudo isso hoje e sei que isso não se mistura. Um belo pintado, com a sua sensibilidade, nunca isso aqui vai alcançar. Uhum. Outra coisa. Por isso que eu fui tão resistente a entrar nos cursos online, né? Mas me convenceram, né? A minha equipe me convenceu. Disse, Gilson, com o teu aprendizado, com a tua experiência, tu jogando isso online, tu vai ter alunos por esse país afora. E eu disse, não quero, estou satisfeito aqui, me limitando, né? Aí chegou uma hora que eu disse, poxa, se eu não resolver isso logo, eu já com 60 anos, se eu fosse esperar mais 10 ou 20, eu ia fazer mais o quê? Uhum. Porque para lidar com isso aqui, os jovens têm uma capacidade fora do normal, né? Meus filhos, meus netos, são feras no celular. Uhum. Eu ainda estou aprendendo, com 3 anos. Eu já trabalho no Instagram, trabalho no Face, trabalho, mas eu ralei muito. É muito mais difícil mexer nisso do que pintar uma tela. É. Mas sabe, falando nisso de curso online, eu já trabalhei já fui professora, monitora de curso IAD, uns cursos de administração, de economia, e vários outros, mas eu nunca gostei. Eu era professora e não gostava, achava que eu me sentia uma picareta. Agora, os cursos de pintura, assim, se revelaram para mim. Eu estou amando, eu estou achando mais produtivo fazer curso online de pintura do que presencial. Eu acho que rende muito mais, porque você pode ir e voltar, perceber a pincelada, o professor tem tempo, vai mostrando pincelada por pincelada. Eu acho muito rico isso. Eu estou gostando muito mais, eu acho muito mais produtivo online do que presencial de pintura. É incrível, né? Então, é uma ferramenta fantástica de aprendizado. Você tem razão. Eu não pensava assim até pouco tempo atrás. Não, é fantástico. Você assiste a aula quantas vezes você quiser. Eu estou com uma vida que volta, faz tudo de novo. Sim. Você não pode fazer isso. Até porque eu posso ter tempo para ficar revendo o que já foi feito, né? Que foi dado. Não, e no presencial, o professor... Desculpe, do presencial, o professor ele não tem tempo de pegar uma tela e pintar. Então, você não vê a pincelada do professor, porque ele tem que estar orientando todos. É diferente do curso online. Por isso que eu gosto tanto do online, porque daí você vê o artista realmente trabalhando. Como é que ele faz? Como é que ele faz as misturas? Como é que é a pincelada dele? Como é que ele põe o pincel? Que pincel ele usa? Eu acho muito mais rico isso. Né? Online, para mim, agora, pintura foi a revolução. E na comodidade da sua casa, não é? Você está à vontade, né? Você, para fazer um curso presencial, você tem que se deslocar, você tem que encarar engarrafamento, tem que encarar estacionamento, entendeu? Sim. Tem que ficar lá e já tem um monte de gente ali, você tem que aguardar a sua vez. Eu que trabalho com presencial e gosto muito. Tem muita gente que prefere o presencial do que o online, porque não conhece os benefícios do curso online. É verdade, é muito melhor. Entendeu? Então online você diz, não, hoje eu não estou afim. Meu curso tem 2 anos. Eu vou assistir ele a cada 6 meses, vou fazer ele 4 vezes. Não é verdade? Você verdade. vai Tem o teu tempo, né? O tempo de cada um. É verdade. Tem seu tempo. Eu tenho alunos que ainda nem começaram. Eu tenho alunos da sua turma. Você foi da 3ª turma, se eu não me engano. Eu acho que você é da 3ª turma, Malu. Eu tenho... Em agosto do ano passado, acho. Você é da turma 3. É da turma 3. Tem alunos da sua turma que ainda não começaram o curso. Nossa, que estranho. Para mim, professor, fique tranquilo, eu não tenho 2 anos. É porque existem pessoas que deixam as coisas para... Se o curso tivesse 5 anos, ela ia começar com 4. Que curioso. Tem gente que só deixa as coisas para o final, né, Malu? Ou então, de certa forma também, nesse processo que a gente viveu agora, houveram muitos empecilhos. Né? Muita gente não está conseguindo tocar a vida como gostaria, né? Aparecem tantos processos de pessoas que estão doentes. Ou seja, sua vida vira de cabeça para baixo, né, amigo? Vira, né? Esse ano, se a gente não tiver a pintura, se a gente não tiver arte, a gente vai pirar. Pira. Eu costumo a dizer, arte terapia mesmo. Exato. Se eu não pintasse, eu estava num hospício desse por aí agora. Verdade. O que tem de gente enlouquecendo agora por causa do isolamento. Eu tenho uma prima, Malu, na Bahia, que é psicóloga, uma pessoa de muita experiência já, né? Ela já tem mais de 30 anos como psicóloga clínica. E ela disse, Gilson, eu quadrupliquei ou quadripliquei 4 vezes mais o número de pacientes. Nossa. Imagina isso.
Antes da pandemia, ela até tinha espaços vagos para pacientes novos. Hoje, ela não aceita mais ninguém. Ela disse, Gilson, definitivamente, eu não aceito mais nenhum paciente. Eu estou tentando me livrar dos que eu tenho. Uhum. E não está dando conta, isso está mexendo muito com a cabeça dela. E trabalhar com a cabeça dos outros, maluco, já pensou? Tu está levando aquela carga de problemas ali. Por mais psicólogo que você seja, você tem que ter muito sangue frio para não interferir e não sentir aquilo também. Então, o isolamento está causando isso. Por isso que tem tanta gente enlouquecendo nesse país. Por isso, vamos pintar. Né? Muito. Aproveitar para agradecer. Olha, Mas como foi legal. É mais barato comprar tinta do que pagar a hora de terapeuta. Uma aulinha com terapia aí é uns 200 conto, como diz o Matheus. Que os psicólogos não nos escutem. Elas vão escutar, mas elas sabem que é verdade. Inclusive, uma boa parte delas recomendam a arte-terapia, né? Quase todas recomendam, não é isso? A cromoterapia, a arte-terapia, tudo que possa ajudar. Isso faz parte do tratamento, né? Sim. Eu sei que porque eu sempre estou entrevistando psicólogas, mesmo de RH ou então de clínica, e isso elas estimulam muito os seus pacientes. Mas é importante mesmo. Qualquer coisa. E se não conseguir descobrir nada em relação à arte, vai partir para a música. Vamos descobrir um instrumento qualquer aí. Porque tudo isso... aliás, Malu, eu não sei se você costuma pintar ouvindo música. Sim, eu sempre. Sempre estou com o Spotify ali do lado. Isso. Esse casamento é um dos mais perfeitos que eu conheço. Sim. Depois do meu. Já faz parte. Faz parte, exato. Esse casamento é perfeito. E se você ouve o Spotify, se você botar o fone de ouvido para eliminar o barulho externo, a não ser que seja um barulho assim, um pássaro cantando, uma coisa como eu estou agora. Né? Minha casa é muito tranquila, então eu moro do lado de um parque grande aqui em Curitiba. Você conhece Curitiba? Não conheço. É muito bonito, tem que vir para cá. Mas desejo, porque Curitiba, eu sei que é uma das cidades mais lindas do país, né? E é mais muito bonito. Organizadas, né? Mais bem estruturadas, Curitiba. O Brasil então eu ligo a minha música, daí é tudo silêncio, tem os passarinhos também. Isso, faz parte da... Passo a tarde me divertindo. Que maravilha, Malu. Querida, foi muito bom bater um papo com você. Muito Também legal. Gostei muito. Vamos botar essa nossa gravação no YouTube, tá? Eu vou botar na minha página do YouTube. Eu já botei as outras meninas que a gente já conversou também. Está sendo muito legal esse processo novo do curso, de ter essa conversa assim. Sim. Só a gente conversa o que a gente quer conversar, fala o que a gente tem vontade, sem a preocupação de julgamento, como eu te falei no início, né? Claro que a gente precisa encarar isso também, é importante. Mas você precisa se preparar para isso, não é verdade? Claro. Para encarar assim, 300 pessoas te escutando ao mesmo tempo, você diz, eita, não posso falar nada que possa... Se você se preocupar com isso, talvez você não consiga. Tem mais é que relaxar e tocar para frente, né? Sim. Então, Malu, foi um prazer enorme. Vai estar Igualmente. no para a semana, tá? Ele vai ser editado pela minha equipe e ele vai para o YouTube junto com os que já estão lá. Eu não sei se você já viu o meu YouTube, ateliêgilsonbraga.com. Já vi. Pinturas, Foi lá que eu soube dos seus cursos, do seu curso. Você viu a pintura lá do tigre, do leão, tudo isso já? Vi, pois foi através dessas pinturas, desses vídeos do YouTube que eu descobri o seu curso. Tá ótimo. Que bom. Eu falo porque às vezes a pessoa ainda não conhece, tá? Não, eu conheço. Eu falei e sigo no Instagram também. Tamo junto, né? Vamos lá. Estou lhe seguindo também. Então, Malu, agradecer, tá joia, foi muito bom. Imagina. Foi muito, muito legal ter aceitado. Algumas ainda estão com medo de encarar isso aqui, esse papo só a gente, que não tem nada de medo, né? Não. Relaxa, se sente bem. Eu me sinto tão bem depois que converso com vocês. Já ganhei o dia, né? Já tenho um dia maravilhoso. Que bom. Então, eu quero lhe agradecer. O que você precisar, seu professor está disponível, tá certo? Que bom. Passou pelo curso online, mas os meus alunos, uma vez que eu conheço, é para sempre. Tá? Que bom. Agradeço muito. Dúvida, se você tiver... Eu tenho você no Zap, no meu privado. Então, qualquer dúvida que você tiver em relação a seus quadros, pode mandar para mim, eu respondo com o maior prazer. E lhe garanto... Que bom. Tenho que tempo. Bom, vou abusar mesmo. Não, abuse. Eu estou pedindo às meninas para fazerem isso. Algumas... Professor, eu estou com uma dúvida aqui numa mistura. Às vezes a gente... Viu? Às vezes a gente tem dúvida e não sabe a quem recorrer. Pode deixar. É um bom prazer
em socorrê-la em alguma dúvida. Ai, que bom. E eu agradeço o convite, fiquei lisonjeada pelo convite, agradeço mesmo. Eu gostei pela muito lembrança do meu nome. Gostei do seu depoimento quando a gente fez para a Semana da Criatividade, né? Muito obrigada pelo convite. Com Malu, ela é apaixonada por pintura e as pessoas sou mesmo. Precisam conversar, né? Sou. Foi um prazer, fica com Deus. Tá Igualmente. Bom? O professor está às suas ordens para o que você Obrigada. precisa. Tá, muito obrigada. Até mais, então. Até mais. Tchau. Até. Até.